Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Na aula passada a gente parou falando sobre as questões de qualidade, condições de vida da população. Hoje nós vamos dar continuidade e eu vou começar de onde eu parei para ficar mais fácil, tá? A gente falou ali sobre as condições de vida da população mundial. Nós sabemos que para nós medirmos a qualidade de vida da população mundial, e isso é medido de acordo com cada país, nós vamos utilizar o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele é medido, né, por 3 fatores. Quais são esses fatores? A gente vai falar sobre educação, saúde e economia. Então, quanto melhor a qualidade nesses 3 fatores, melhor vai ser o Índice de Desenvolvimento Humano nos países. Então, vamos imaginar, se um país tem uma boa educação, uma boa saúde, uma boa economia, as pessoas possuem uma melhor qualidade de vida. E aí, por conta dessa melhor qualidade de vida, nós conseguimos entender que, obviamente, os recursos para cuidado com a saúde, os recursos de qualidade para a sobrevivência acabam aumentando. Só lembrando que o Índice de Desenvolvimento Humano, ele tem uma medição de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1 for, melhor vai ser esse desenvolvimento humano, tá? Nós não temos hoje nenhum país com a classificação de 1, porque esse país deveria e teria que ser perfeito e não ter nenhum tipo de problema na saúde, na economia e na educação, mas nós sabemos que existem países aí com grande evolução, quase próximo de 1, né? Com 9, com 8, mas com uma grande evolução. Nós vamos ter ali, então, uma classificação mundial, né? Que muda com frequência, não é uma coisa que permanece por muito tempo. Então, se vocês depois pesquisarem, vocês vão observar que nós temos uma classificação e, no decorrer dos anos, essa classificação vai mudando, né? Geralmente, se vocês observarem, os países que possuem o maior índice de desenvolvimento humano são os países que são desenvolvidos. E os países subdesenvolvidos possuem um índice de desenvolvimento humano um pouco abaixo, tá? No índice de desenvolvimento humano, galera, nós vamos ter também uma média de quanto a população vive por país. E isso tem relação justamente com esses 3 fatores, né? Com a formação da qualidade de vida de acordo com a economia, saúde e educação. Tá bom? Então a gente está só retomando esse assunto. Aí a gente sai desse assunto e a gente vem para o assunto falando sobre o processo migratório, tá? A migração, ela é um dos fatores que mais acontecem no mundo. Não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, não é só em Portugal, é no mundo inteiro, tá? E como que a gente consegue entender esse processo migratório? Primeiro, migração é um processo que nós chamamos na geografia de sair de uma região e ir para outra, independente se essa região é dentro do meu país ou fora. Isso nós vamos chamar de processo migratório. O que vai diferenciar, ou na verdade, o que vai fazer com que a gente entenda melhor esse processo migratório é justamente a questão de saber se essa migração, se essa saída dessa pessoa é a saída de um estado para o outro, dentro do próprio país, ou se é do seu país para outro país. Isso é o que vai determinar, é no contexto da situação que eu vou conseguir identificar qual é o tipo de processo migratório, tá? O que acontece, na verdade, é que o processo migratório ele só ocorre por alguns fatores essenciais. Um dos primeiros fatores para acontecer o processo migratório é justamente a melhoria por qualidade de vida. Eu só mudo, eu só vou atrás de uma mudança por conta de uma melhor qualidade de vida, por um fator obviamente financeiro. Então, se eu não tiver nenhum tipo de busca por uma melhor qualidade de vida e não tiver envolvido o fator financeiro, a gente não vai estar falando sobre o processo migratório. Nós vamos estar falando ali sobre turismo, sobre passeio, mas nada além desse processo, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês que os fatores existentes para o processo migratório independente, olha só, galera, independente
se é de um estado para o outro ou de um país para o outro. A gente coloca como necessidade, né, para isso acontecer. Uma necessidade econômica, então as pessoas estão em busca de fatores econômicos, então elas vão buscar um processo migratório, busca por melhoria de vida, melhores qualidades de vida e emprego, tá? O emprego é uma das bases primordiais, mas vocês vão conseguir observar que ele tem uma relação financeira por trás disso, tá? Outra questão que é extremamente importante para a gente entender a migração é que quando eu estou entendendo esse conceito, eu preciso entender qual a diferença entre esses três conceitos. Então, olha só. Quando eu saio de um estado para o outro, exemplo, estou em São Paulo, moro em São Paulo, vou morar em Recife, né, Pernambuco, a gente vai ter um processo migratório, né? Estou migrando. Então, sempre que for de um estado para o outro, eu vou estar migrando, ok? Quando eu saio do meu país, ou seja, eu estou no Brasil, vou morar em Portugal, a minha saída, eu que estou saindo, eu sou um emigrante, sou uma pessoa que estou emigrando. Saí do Brasil e fui morar em outro país. Para quem está lá, que me recebe, eu vou ser um imigrante e vou permanecer sendo um imigrante. Mesmo que eu more lá o resto da minha vida inteira, eu vou permanecer sendo um imigrante, tá bom? Esses são os três conceitos relacionados à migração. Beleza. Eu quero saber então, e se eu for, fico um pouco e volto. Aí nós vamos ter uma outra formação de migração que é chamada de migração sazonal. Essa migração sazonal, ela acontece somente, olha só, somente por conta de trabalho. Então, como que funciona essa migração sazonal? Ela acontece por um período determinado. Então, Maria foi trabalhar de engenheira vamos imaginar, em Belo Horizonte. E ficou lá 5 meses. Depois ela voltou. Ela tem uma data, um tempo específico para ficar. Ela foi a trabalho e voltou. Então, isso é chamado de migração sazonal. Tá bom? É isso, galera. Dentro desse processo migratório. Aí temos um outro processo que é muito importante e que as pessoas acabam confundindo bastante, que é o processo de refugiado, tá? Refugiado é aquela pessoa que sai do seu país e vai para outro país, mas ela sai fugida desse país. Ela vai em busca de uma melhor qualidade de vida porque o seu país de origem não fornece para ela essa estrutura que ela tanto precisa, essa estrutura que ela tanto busca quanto sobrevivência. Então, se aquele país está em conflito, se aquele país está em guerra, se a população está com problema com relação a vivenciar de forma tranquila a sua permanência naquele país, elas são obrigadas, né? Muitas vezes tem casos de guerra no país, então elas acabam sendo obrigadas a sair de seus países e ir para países vizinhos para buscar um refúgio. Então, isso só vai acontecer em caso de calamidade, em caso de guerra, em caso de realmente não ter condições de sobrevivência. Aí a gente chama essas pessoas de refugiadas, ok? Olha só, coloquei uma definição bem legal para vocês aí, ó. Refugiado é um grupo de pessoas que fogem para outro país para fugir da realidade complexa existente em seus países, como guerra, conflitos bélicos e problemas políticos nacionais. Quando, né, esses países têm aí uma formação de guerra política de quem vai ficar no poder, também desestabiliza toda a sociedade. Tá bom? Então, quanto a esses aspectos, tá tudo fechadinho entre a gente, porque é muito fácil, é bem tranquilo, não tem dificuldade. E por último, para a gente finalizar, a gente vai falar sobre a xenofobia, né? Para quem não sabe, xenofobia é um preconceito, né? Então, a xenofobia, na verdade, pessoal, ela é um conceito que vai determinar aquela inversão de positividade, ou seja, ela vai determinar com esse conceito
que as pessoas são totalmente intolerantes com estrangeiros, com culturas diferenciadas, com pessoas de outros países. E isso faz com que elas tratem essas pessoas de forma diferente. A xenofobia na base traz muito preconceito com as nacionalidades diferentes, ou seja, pessoas que vêm de outros países e trazem com elas culturas diferentes. Então é chamado de um processo xenofóbico, né? Onde existe esse preconceito com o outro, tá? E isso acontece muito, infelizmente, não só no Brasil, no mundo, tá? E esses processos, eles podem gerar fatores muito perigosos. Por quê? Porque pode gerar violência, né? Agressão, perseguição, rejeição, por não aceitar essa nacionalidade diferente dessa pessoa que está vindo de outro país, que traz com ela outras culturas. Então, essa é a grande realidade do processo da xenofobia, tá bom? Pessoal, é isso, é super simples esse conteúdo, a gente vai finalizar o nosso capítulo hoje. Assistam essa aula para depois vocês fazerem os exercícios de finalização do capítulo, tá bom? Forte abraço a todos e até nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera.